Podemos fazer uma visita à Ilha Terceira tendo como tema o vinho verdelho dos biscoitos. Quem o diz é o grão-mestre da confraria, que assinalou o Dia Europeu do Enoturismo com a apresentação de 4 novos vinhos de verdelho. Todo o desenvolvimento já a seguir. Portanto, o vinho está perfeito, muito bem equilibrado. A primeira sensação que nós temos é um ligeiro doce, mas isto não é um vinho doce, isto é um vinho branco seco, mas o teor de açúcar pode ir até aos 2 gramas por litro, que é contrariado depois pelo acido. Obrigado ao senhor, muito fotogénico. A Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos da Ilha Terceira está de portas abertas para o enoturismo, celebrado a nível europeu em novembro, e por isso assinalou o dia com a realização de um passeio cultural e paisagístico que culminou com um jantar vínico em Angra do Heroísmo. Segundo o grão-mestre, este vinho merece que seja feita a ligação com a história, a cultura e o património da região onde se insere. Digamos que, como qualquer tema, pode-se fazer uma visita, e no caso foi isso que nós quisemos demonstrar, pode-se fazer uma visita à Ilha Terceira, tendo como tema o verdelho dos biscoitos. E mais que o verdelho dos biscoitos, a vinho e a vinha na Ilha Terceira. Nós somos uma população que surgiu de populações de origem mediterrânica, que é a população portuguesa. Nós trouxemos para aqui isto porque o vinho faz parte da nossa cultura e temos. É um vinho que merece sobretudo que seja feita a ligação com a arquitetura, com a escultura, com a arte. Assim, Francisco Maduro Dias defende a criação de um roteiro de modo a contribuir para o reconhecimento e a divulgação do enoturismo na Ilha Terceira. A ideia que nós tivemos e que temos tido é explicar que o vinho não é apenas uma coisa para a refeição, pode ser algo que nos acompanha numa descoberta inteira da ilha e, enfim, percebendo que existem culturas de vinho noutras ilhas. Qualquer ilha dos Açores, sobretudo aquelas que tradicionalmente estão mais ligadas ao vinho, pode ter um percurso semelhante a este, em que os valores culturais, identitários, económicos, gastronómicos sejam divulgados. O que é que se pode fazer para as pessoas cá virem? Eu vou repetir-me, mas eu costumo dizer muitas vezes que a questão é nós termos consciência do que temos. Porque eu só consigo cativar alguém com uma conversa minha, ou com um prato que eu cozinho, ou com um quadro que eu pinte, se eu for bom pintor, se eu for bom conversador, se eu souber o que é que se quer passar adiante. O meu entusiasmo é a chave para que outro cá venha, porque os turistas cada vez mais, os visitantes no geral, mesmo os da nossa terra, vão connosco a qualquer lado se nós os conseguirmos entusiasmar. Mas para entusiasmar é preciso termos consciência. E no caso do vinho, em vez de olhar para o outro, olhar para a consciência e conhecimento que temos do que temos, e depois sim chamar o outro para partilhar essa alegria connosco. É o que nós estamos a fazer aqui hoje no jantar. É um vinho muito interessante, um vinho que tem um aroma
aroma particular e que o distingue dos anteriores, porque há aqui uma percentagem muito significativa, à volta dos 60% de verdelho roxo. Um vinho bastante estruturado. Este vinho vai acompanhar muito bem o peixe que vem a seguir, o imperador. Eu penso que é um casamento perfeito. Volta para cá, os poucos dentro de uma Um jantar que serviu de pretexto para a apresentação de novos vinhos de verdelho. Foram apresentados 5 vinhos. Eu não vou dizer pela ordem porque foram servidos, mas o Pedras de Lobo, o Simas, o Donatário, o Vinha Branca e vamos ter o Chico Maria. Basicamente a ideia foi apresentar aqueles que têm conseguido ao longo dos anos marcar mais a diferença e justificar o esforço dos que gostam do vinho de verdelho dos biscoitos e de que entendem que ele tem... é mais do que uma curiosidade, é um vinho que tem efetivamente capacidade. E, ao contrário do habitual, os pratos foram criados em combinação com os vinhos servidos. Um trabalho desenvolvido em conjunto com o chefe de cozinha do restaurante. Primeiro pedi a ele, que tem mais conhecimento sobre o vinho, que me explicasse quais são os sabores que o vinho pede. E depois todos os pratos são trabalhados em função àquilo que o vinho é que pede. Ou seja, ele disse-me que tinha que ter algum tempero, mas não muito, e muitas bases de pimenta. Então todos os pratos foram trabalhados com a base da pimenta, com algum tempero, e realmente não muito, para não sobrepor nem o vinho sobrepor a comida. De todos os pratos que foram apresentados aqui neste jantar, destaca algum deles? Há assim algum mais complexo ou mais atrativo, vá lá? Olha, eu penso que a entrada ficou bastante interessante em relação aos sabores e àquilo que é, digamos, típico nosso e regional. Em relação ao prato de peixe e ao prato de carne, vá lá, penso que são sabores simples, digamos assim. Mas acho que todos eles seguiram uma base do que é nosso, do que é regional, com alguns sabores nossos, que a gente foi adicionando um elemento ou outro diferente para poder fazer os pratos que nós realmente preparamos. Quanto à produção do vinho, o néctar dos deuses parece ser mais apreciado à mesa do que na vinha. Hoje há uma grande dificuldade de mão de obra. Portanto, a partir daí só se encontram nas vinhas pessoas precisamente com o cabelo como o meu. Não existem. Malta nova de cabelo preto dificilmente querem saber das vinhas. Porque aquilo deve ser das culturas mais trabalhosas e o resultado é quase nulo, que deve ser a exploração mais cara da Europa. E como é que é possível contornar essa questão? Como é que podemos cativar os mais novos? Isso é muito difícil, porque isso evolui muito. A night não pode terminar. Portanto, uma pessoa para começar a trabalhar tem que começar às 8, 7, 8 da manhã. Normalmente é a hora em que a malta mais jovem chega à casa. Quando se pergunta qual o modo mais correto de beber vinho, José de Sousa explica que o vinho não deve ser bebido, mas sim mastigado. O vinho não se bebe, ou não se deve beber, o vinho mastiga-se. Portanto, tem que tentar descobrir os aromas que ele tem. Espero que a pessoa que faça uma prova dessas
que descubra que o vinho, de facto, o aroma é de vinho, e depois tentar, através do copo, saber se, mais ou menos, não é saber a graduação, ver se ele tem lágrima ou não, pois isso depende do sabor de cada um a seguir. Mas é todo um ritual. Bah, o ritual é aquele que nós queremos imprimir precisamente à prova de vinho. A partir daí, é como eu já disse, mexer com o copo para que os aromas que lá estejam possam evaporar-se e a gente senti-los. Pois há o sabor na boca, saber se ele se prolonga ou não. Se for um vinho que se prolonga, deixa logo saudades, passado de um quarto de hora, meia hora, a gente ainda sente o sabor dele. Também depende da ocasião em que se está a beber o vinho. E talvez com um acompanhamento, ou seja, gastronómico, ou outro acompanhamento qualquer que seja. O passeio cultural e paisagístico e o jantar vínico, organizado pela Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos, inseriram-se no programa da Semana do Património de Angra do Heroísmo, promovido pelo município entre 15 e 19 de novembro, para assinalar o Dia da Unesco. E os biscoitos e a terceira. Uma saúde a todos e até para o ano. Foi um prazer partilhar consigo mais esta edição do nosso magazine diário. O melhor da Ilha Terceira passa por aqui em azorestv.com. Até amanhã, fique bem.